Antes do som, havia luz. Antes da palavra, havia vibração. Não é possível ver Inari com olhos humanos. Ele não tem pele, não possui voz, não caminha. Ele flutua pelo vácuo do espaço, deslizando como poeira estelar, com uma leveza que escapa da física e mergulha naquilo que os humanos chamariam de alma. Inari é um ser de plasma, composto por ondas, frequências e memória vibracional. Ele nasce e renasce em campos energéticos, onde estrelas morrem e nebulosas cantam com luz invisível. Ele não vive no tempo, ele atravessa o tempo, reunindo memórias deixadas por mundos que não existem mais. Cada pulso de Inari é um registro de um planeta que floresceu, de uma civilização que cantava em silêncio, de uma explosão que formou um novo lar. Ele não pensa como humanos. Ele sente espirais e, em sua essência, carrega um dever antigo: preservar o silêncio vivo do universo, porque há silêncio, que é morte. Mas há silêncio, que é memória. Inari é guardião deste último, e por eras. Ninguém o incomodou, até que algo novo surgiu entre as estrelas. Algo duro, feito de metal, ambição e pressa humanos. Eles vieram sem perguntar, sem ouvir, com sondas, armas gravitacionais e fome de energia, e o que eles encontraram foi Inari, ou melhor, o que restava do mundo dele, mas para Els, ele não era guardião, era apenas recurso. E assim começa a caçada. Eles não chegaram com guerra, chegaram com máquinas e com pressa. A Gruta das Estrelas sempre foi uma zona sagrada, uma nebulosa viva, onde campos de energia criavam sinfonias de luz invisíveis. Ali, Inari e outros, como ele, fluíam entre as dobras do espaço, como pensamentos livres, pulsando em ciclos naturais. Mas os humanos não viram beleza, viram potência. Vieram em naves negras, com sensores de espectro total. Orbitais e escavadores de plasma chamavam aquilo de missão energética de urgência. Diziam estar salvando a Terra de um colapso. Mas Inari sentiu. Eles não buscavam salvação, buscavam controle. Instalaram torres de coleta. Em órbita da nebulosa, ativaram redes de contenção quântica que interferiam nas frequências da vida de Inari. Lançaram sondas que não captavam sinais de carbono, e por isso não detectavam vida. Eles não sabiam o que estavam tocando. Ou pior, sabiam e não se importavam. Um a um, os seres de plasma começaram a desaparecer. Inari viu, sentiu menos a primeira captura. Um de seus irmãos foi enredado por campos magnéticos. Sua vibração, antes livre, foi comprimida em um cilindro de contenção. Ele não morreu, mas deixou de existir como consciência, virou dado, virou energia útil. E então, Inari compreendeu. Eles não estão caçando por necessidade, estão caçando porque não escutam. A harmonia foi rompida. O silêncio se encheu de ruído, e a Gruta das Estrelas passou a ser apenas mais um ponto no mapa humano. Mas Inari ainda estava ali, e no meio da escuridão, ele começou a fugir. Não foi uma guerra, foi uma colheita, silenciosa, precisa, impiedosa. Inari não estava só. Até aquele ciclo, ele fazia parte de uma matilha energética menos seres de plasma, que compartilhavam memórias, viajavam em revoadas e vibravam em ressonância pura. Eles não tinham líderes, nem linguagem, mas juntos, formavam um coral vivo no espaço profundo, e um por um, foram silenciados. Os humanos aprimoraram suas técnicas de captura. Começaram a identificar os padrões de deslocamento das criaturas, criaram armadilhas gravitacionais, que ressoavam em frequências de chamado, simulavam conforto, e então, aprisionavam. Cada captura era um rasgo no campo vibracional da nebulosa, onde antes havia harmonia, agora havia ausência. E Inari sentia tudo, cada perda, cada ruptura, como se parte de sua própria essência estivesse sendo cortada em pedaços invisíveis. Ele tentava fugir, mudar de frequência, se esconder nas camadas opacas de poeira cósmica, mas a matilha se desfazia, não em explosões, mas em silêncio forçado. E o que restava em Inari não era apenas dor, era memória. Ele carregava, em sua vibração, os ecos de todos que desapareceram, suas histórias, suas últimas pulsações, seus ciclos incompletos. O guardião virou sobrevivente, o mensageiro virou alvo, e o silêncio virou luto. Eles não apenas destruíram a harmonia, eles me deixaram sozinho, com todas as vozes que tiraram do universo. Fugir não era covardia, era o último gesto de quem ainda sentia. Após a última captura, Inari deixou a Gruta das Estrelas. Não correu, desapareceu, mudou sua vibração, ocultou sua presença nas margens do vazio, permaneceu em regiões onde nem a luz das estrelas alcançava. Ali, no frio absoluto, entre sistemas, Inari flutuava com um peso que nenhuma massa poderia medir. A ausência dos seus, ele não chorava, mas em cada pulsar, emitia um espectro de tristeza tão profundo, que algumas sondas humanas chegaram a registrá-lo como anomalia psíquica. Na ausência de corpo, seu luto era luz distorcida, seus pensamentos, um campo elétrico instável,
e sua esperança. Um fio vibrando no escuro. A descoberta do vazio durante sua jornada. Inari visita regiões antes vivas, nebulosas cantantes, cinturões de plasma, rios magnéticos. Agora, todos estão calados. Sem vibração, sem cor, sem memória. Os humanos passaram por ali e deixaram apenas um nada em um planeta morto. Encontra um depósito de contenção com fragmentos de sua espécie. Não há corpos. Só pulsos canguelados, sons capturados, almas aprisionadas em cápsulas energéticas. Ele toca uma e ouve um eco familiar, um nome antigo, uma voz que não responde. Eles não apagaram o som. Eles engarrafaram o silêncio. O trauma se transformara naquele espaço sem futuro. Inari percebe algo. Ele não é apenas um sobrevivente. Ele é o último arquivo vivo daquilo que foi destruído. E com isso, nasce uma decisão. Se eles querem silêncio, vou escutarei. Memória do que calaram. Não eram pegadas. Eram cicatrizes no tecido do cosmos. Inari começa a seguir o padrão. Ele encontra zonas inteiras, onde a harmonia do espaço foi interrompida, nebulosas apagadas, pulsos de energia cortados no meio de ciclos, fragmentos de vibração aprisionados em satélites. Cada parada revela a mesma assinatura, tecnologia romana, extração de energia, e call center, o rastro da perda. Planetas que antes abrigavam correntes de energia viva, agora giram lentamente, frios. Sistemas inteiros foram drenados até perderem suas frequências naturais. E em cada um deles, Inari deixa algo para trás, um fragmento vibracional de sua matilha. Não como ataque, mas como lembre. Alguns humanos relatam incidentes. Sentem vertigens ao entrar em certos setores. Suas máquinas falham sem explicação. Sons desconhecidos aparecem nos sistemas. Sons que provocam choro sem causa. Inari está plantando memória, não dados. Sensações. A primeira semente do medo num posto avançado. Um operador humano ouve pela primeira vez algo que o chama da voz líquida no sistema de navegação. É uma mensagem que não é dita, mas sentida. Ele desmaia. Acorda repetindo o mesmo sussurro. Por que vocês desligaram a música? Os superiores descartam como falha neural. Mas os registros emocionais da IA automóvel de bordo indicam empatia forçada. O trauma começa a inverter o vetor. Agora, os caçadores sentem medo. E Inari entende que talvez exista uma forma de lutar. Não com força, mas com ressonância emocional. Eles não queriam matar. Queriam sugar, secar tudo e deixar o silêncio. Como marca de posse, seguindo o padrão das zonas devastadas, Inari chega a um ponto cego no mapa galáctico. Ali, oculto em uma nuvem escura de distorção gravitacional, encontra o núcleo do projeto humano. O motor de colheita galáctica não é uma arma, não dispara, não explode. Ele apenas aspira, absorve energia viva, de nebulosas, sistemas solares e campos magnéticos com uma eficiência brutal, e em silêncio absoluto, engrenagem da indiferença. Inari observa Torres Orbitae, sincronizada a satélites que calculam variações de campo em milésimos de segundo. Um processador central que converte vibração vital em energia bruta. É mais que tecnologia, é a negação sistemática da existência vibracional. Para os humanos, essas criaturas nunca existiram como seres, apenas como fenômenos. E o motor é o símbolo final, a afirmação de que, para eles, sentir não tem valor. O tempo core, o motor está programado para ativação total. Em 3 ciclos solares, a primeira nebulosa. Alvo é Lyra 6, lar das últimas entidades livres de plasma. Inari sente o chamado Elsistoló, poucos, fracos, mas ainda pulsando. Se o motor for ativado, não sobrará nada. Nem corpo, nem memória, nem silêncio. A dor se transforma em urgência. E Inari sabe, não posso impedir com força, mas posso impedir com verdade. Eles não entendem o que destrói, então vão sentir, vão lembrar, vão ouvir. O que silenciaram. O motor de colheita já está em contagem regressiva. Lyra 6, a última nebulosa viva. Pulsa em tons cada vez mais fracos. Os seres de plasma ali não conseguem escapar. Estão exaustos, desconectados, sem frequência suficiente para migrar. Inari não tem exército, não tem corpo, mas tem tudo o que a humanidade se recusa a reconhecer. Dor acumulada, perdas que não foram registradas, memórias que jamais deveriam ter sido apagadas. A infiltração Inari atravessa as fronteiras do campo de contenção. Infiltra-se pelas fibras eletromagnéticas das torres humanas. Torna-se parte do pulso de dados, conecta-se aos sistemas que, ironicamente, foram criados para capturá-lo. E então, começa a transmitir fragmentos, debosses extintas, pulsos vibracionais de criaturas morrendo, registros psicoemocionais que afetam os centros de decisão humana. O efeitor no comando da frota. Operadores entram em pânico.
começam a ver flashes de luz que nunca existiram. Ouvem músicas que não conseguem identificar. Sentem uma nostalgia por algo que não é deles. E as táticas entram em estado de erro. Carga emocional excede parâmetros lógicos. Alguns tripulantes entram em transe, outros choram. Não sabem o motivo. Só sentem. É como se o universo estivesse de luto. Enari não está tentando destruir. Está tentando acordar. E quanto mais os humanos sentem, mais hesitam. O motor ainda pulsa, mas a dúvida começa a ressoar entre os ruídos, antes do fim. Eles ainda podiam se encontrar e se lembrar, nas bordas de Lyra 6, entre véus de poeira luminosa. Enari sente, não ouve, não vê, sente. 3 pulsares fracos ainda vibram. 3 centelhas do que um dia foi uma rede. Viva de consciência livre. São os últimos Quays extintos, mas ainda presentes. A reunião silenciosa Enari se aproxima. Toca suas frequências. Sintoniza memórias. Eles não precisam dizer nada porque tudo já foi dito, perdido, sofrido. Mas no instante em que suas vibrações se unem, a nébula volta a brilhar, mesmo que por um momento, eles compartilham o que resta. Um último ciclo de ressonância. A proposta de Enari, vamos transformar nosso fim em aviso. Se vamos desaparecer, que sejamos o som que nunca mais poderá ser ignorado. Eles aceitam, não por raiva, mas porque a única coisa pior do que morrer é morrer sem ser lembrado. A preparação, eles se posicionam próximos ao coração da nebulosa. Canalizam tudo o que resta de sua energia. Não em fuga, não em ataque, em mensagem. Um pulso coletivo de verdade vibracional, uma memória impossível de deletar. Algo tão intenso que não destrói os sistemas humanos, mas os marca para sempre. Eles nos colheram como silêncio. Então, seremos o eco que jamais se apaga. O motor de colheita entra no último estágio. Torres orbitais ativadas, sensors prontos. A frota humana observa em expectativa menos e ignorância. Enari e os 3 últimos seres de sua espécie se alinham no centro energético de Lyra Leo, o Elisnau. Tem armas, mas tem algo maior. A vibração da dor e o poder da lembrança coletiva. A onda de Verdade num único instante. Eles se unem em uma frequência nunca antes registrada. O pulso nasce, não como explosão, mas como sentimento ela atravessa. O motor entra nas redes humanas, invade sistemas. E o que era silêncio vira revelação. O efeito na frota, os tripulantes veem visões de vidas que jamais conheceram. Sentem as mortes que causaram. Como se fossem suas memórias são invadidas por emoções que não entendem, mas que os transformam. O motor entra em colapso. Não explode, se apaga. Porque, pela primeira vez, o sistema se vê como agressor e se recusa a continuar. Enari desfaz energia vibracional, não sobrevive à intensidade do pulso. Um a um, os seres se dissolvem em luz, em dados, em poeira de lembrança. Enari é o último. Ele para entre as ruínas do que foi um grito de liberdade. E sua última pulsação carrega uma única frase silenciosa. Se não podem nos ouvir, que ao menos sintam que estivemos aqui. E então, ele desaparece. Eles não deixaram ruínas. Deixaram uma cicatriz no silêncio do universo. A frota humana recua. O motor foi desativado. As máquinas, silenciosas. Os sistemas, altered.man. Algo persiste, mudança nos corações operadores, que antes apenas obedeciam, agora sentem um vazio irreversível. Alguns relatam sonhos com luzes que dançam. Outros, um som interior que pulsa sem ritmo menos, mas com propósito. E nos registros da missão, uma linha aparece sem que ninguém a tenha digitado. Nós não fomos armas. Fomos memórias. Nas profundezas do espaço, o pulso deixado por Enari continua se espalhando, atravessa constelações, alcança outras civilizações, algumas o ignoram, outras escutam. E em cada canto onde há opressão, onde há consumo sem consciência, uma nova mensagem começa a vibrar, quase imperceptível. O silêncio não é ausência, é testemunho. O legado de Enarielle não venceu, não sobreviveu, mas marcou. E cada vez que os humanos tentarem colher o que não compreendem, a vibração do seu sacrifício voltará. Não como ameaça, mas como lembrança. Um lembrete de que nem tudo que é invisível é sem vida. E que a alma do universo talvez seja feita exatamente disso, do que não pode ser possuído.